Bem, pessoal, voltamos para o nosso sétimo encontro, né? O penúltimo encontro dessa disciplina de laboratório de ensino de matemática, né? Na, nos vídeos de hoje, a gente vai ver o tripé ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que dá sustentação às universidades, sobretudo aos institutos federais, tá bom? Nessa primeira parte, no vídeo 7A, nós vamos trabalhar sobre o ensino e a pesquisa. E no vídeo 7B, nós vamos trabalhar sobre o ensino e a extensão. Tá? Na maioria das vezes, ocorre também a vinculação da pesquisa com a extensão, porque muitas vezes a pesquisa traz para o pesquisador e para o grupo de alunos uma demanda, né? Uma demanda que possa ter na comunidade, por exemplo, uma deficiência de aplicações de matemática financeira para os comerciantes de determinada região, tá? Então aí foi feita uma pesquisa, foi identificada essa dificuldade, essa demanda, e a extensão lá depois da pesquisa vai poder resolver esse problema, né? Por exemplo, aplicar um mini curso, tá? Ajudar com a assessoria, uma consultoria aos comerciantes, esse tipo de coisa. Então, ensino, pesquisa e extensão é o tripé das instituições de ensino superior, e muitas vezes a pesquisa e a extensão elas se unem, né, para se tornar uma atividade só, tá bom? Mas vamos lá ver aqui sobre pesquisa. O Laboratório de Ensino de Matemática, um dos grandes desafios do curso de licenciatura em matemática é formar alunos que sejam capazes de mediar o saber matemático de forma dinâmica e significativa, proporcionando de fato uma aprendizagem que transforme a sociedade. No entanto, faz-se necessário ampliar as estratégias de ensino, diversificando as metodologias. Tá certo? O que significa isso? Significa dizer que eu vou criar novas metodologias e essas novas metodologias elas serão voltadas, sobretudo, a métodos de pesquisa e extensão. Tá? Por que não estamos focando tanto no ensino nessa nossa aula 7? Porque tudo o que foi visto nas 6 semanas anteriores refere-se exatamente a ensino. Tá? Você lembra tanto da implantação do lei, das dificuldades que têm que ser superadas, passando pela vontade do professor, passando pela vontade da escola, né, passando para a questão de espaço, questão de material mínimo necessário. Tá? Nós vimos as dificuldades de implantação do laboratório de ensino de matemática. Nós também vimos a importância dele no ensino, desde o ensino infantil, com aquela parte em que o aluno vai ter que identificar cores, formatos, até o ensino médio e as aplicações também no ensino superior. Então, basicamente, as 6 primeiras semanas nossas de aula foram com relação ao ensino. Por isso que nesse vídeo de hoje eu estou focando em pesquisa e extensão, tá certo? Então vejamos, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão aos princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, certo? Isso aqui é um texto da lei de criação das universidades e também presente no texto de criação dos institutos federais. Você vê aí que ensino, pesquisa e extensão, elas são 3 colunas que sustentam o ensino superior, tá certo? Atualmente, existe até uma legislação nova que, inclusive, está motivando a reformulação dos PPCs do curso de licenciatura, presenciais, no caso de vocês da UAB não, mas os presenciais, para que eles se adequem à normativa 02 de 2019, que prevê, né, que determina
a existência de várias atividades de pesquisa e de extensão, tá? Inclusive serão criadas disciplinas extensionistas no módulo do moldes do projeto integrador, mas não tanto daquela forma, né? As disciplinas elas terão uma etapa de pesquisa, exatamente uma pesquisa em que o aluno vai identificar dificuldades da comunidade, e uma etapa de aplicação, uma etapa de extensão, onde será desenvolvido um projeto, um programa, um curso, uma consultoria, um manual, tá? Para que aquela dificuldade encontrada seja sanada, né? Ela se encerre, tá bom? Então você vê aí que esses três elementos eles devem andar unidos de acordo com essa nova regramento, tá bom? E a universidade ela tem autonomia, sobretudo administrativa e didático-científica, para implantar, né? Implantar programas de pesquisa, implantar programas de extensão. Nos nossos campos, a gente tem a coordenação de pesquisa e de extensão, tá? E na reitoria, você tem a pró-reitoria de ensino, a pró-reitoria de pesquisa e a pró-reitoria de extensão, para vocês verem a importância desses três pilares na educação superior. Perfeito? O que é pesquisa? Lembre que nesse vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo na parte A, nós vamos ficar atentos à pesquisa, né? Então, o que é pesquisa? Essa é a parte da formação universitária que diz respeito à materialização do conhecimento adquirido. A pesquisa acadêmica tem como objetivo relacionar aspectos objetivos e subjetivos, investigar fenômenos e traçar teorias com base na bibliografia da área. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, faz parte do pilar de pesquisa, por exemplo. Tá? Vocês sabem que nos cursos de graduação, sobretudo de licenciatura, você precisa fazer o TCC do curso, né? Vocês farão, vocês ainda estão na primeira metade do curso, mas lá para o sexto período vocês já vão ter a disciplina de orientação de TCC, certo? Inclusive, o Laboratório de Ensino de Matemática é um excelente tema, título, é um excelente tema, na verdade, para você desenvolver um TCC, porque ele trabalha com a parte lúdica, trabalha com a parte aplicada de ensino, ou você pode fazer uma pesquisa na escola, uma aplicação de uma metodologia de ensino diferente e formar gráficos e trazer na conclusão os resultados obtidos fazendo uma comparação entre, por exemplo, a metodologia de ensino tradicional e a metodologia de ensino lúdico, né? O uso do laboratório, tá bom? Mas você vê aí que a pesquisa, como está nesse texto, diz respeito à materialização de um conhecimento adquirido. Ou seja, você já foi motivado, você já recebeu uma informação e vai querer materializar aquilo ali na prática. Isso é a pesquisa, certo? Por exemplo, você recebe uma informação, vamos trazer para qualquer laboratório, não só para laboratório de matemática, laboratório de ciências, por exemplo. Você traz a informação no livro que a água evapora quando ela atinge 100 graus Celsius, tá? Então, aquilo ali é um conhecimento adquirido que o aluno teve na sala de aula, na etapa de quê? Na etapa de ensino, tá? A, a água evapora a 100 graus Celsius. Então, ele pode ir lá no laboratório de ciências e verificar aquilo ali, materializar aquele conhecimento na prática. Isso acontece também e bastante no laboratório de matemática. Tá? Você tem vários conhecimentos adquiridos que podem ser trabalhados, a materialização deles no LEM, tá certo? Na parte de geometria, na parte de trigonometria, você tem no laboratório, geralmente você tem aquele ciclo trigonométrico grande com aqueles eixos que representam o seno, o cosseno, a tangente, e você consegue identificar os quadrantes em que o seno é crescente, decrescente, o cosseno. Você consegue identificar
que é no π/2 não existe tangente, porque os dois eixos são paralelos. Então, é possível você materializar um conhecimento adquirido. Então, você já vê aí que houve uma linkagem entre o ensino e a pesquisa, tá certo? Porque o ensino trouxe uma informação e a pesquisa dentro do laboratório vai materializar aquele conhecimento adquirido. Tranquilo? Vamos adiante. A pesquisa educacional do LEM, certo? Agora vamos trabalhar apenas com a pesquisa dentro do Laboratório de Ensino de Matemática. O desenvolvimento da pesquisa educacional com o intuito de identificar os problemas educacionais enfrentados pela comunidade escolar local, procurando propor soluções para o enfrentamento desses problemas. É aquilo que eu comentei agora há pouco. Você vai identificar uma demanda social e vai trazer para o laboratório fazer uma aplicação lá na extensão, que a gente vai ver no próximo vídeo, lá na extensão para sanar essa dificuldade encontrada, tá certo? Outro critério, outro fator de pesquisa do educacional no LEM é a pesquisa de novos métodos e práticas educacionais capazes de suprirem dificuldades detectadas pelos professores no processo de ensino-aprendizagem de determinados conteúdos matemáticos, tá? Então, aqui você pesquisa novos métodos, novas práticas, exatamente essa parte de trazer o conhecimento adquirido na parte do ensino para a materialização dele na parte da prática, tá certo? Então, essa também aqui é um fator importante de pesquisa no nosso laboratório de ensino de matemática. Outro fator é a pesquisa de construção de um TCC de graduação ou pós-graduação. Capacidade de interligar essa pesquisa com a prática e trazer no bojo do seu texto as narrativas de descobertas ou de comprovações obtidas através dessas pesquisas, tá certo? Às vezes, o aluno ele tem o seu TCC na graduação interligado com o TCC na pós-graduação. Ele faz o TCC de uma pesquisa um pouco mais básica na graduação, desenvolve ela de uma forma mais aprofundada, mais teórica na especialização, e vai aprofundando ainda mais no mestrado e no eventual doutorado, tá certo? E esse TCC, como eu falei agora há pouco para vocês, a disciplina de LEM é muito interessante para trabalhar com o TCC, porque você consegue confrontar metodologias de ensino. Você confronta a prática profissional, a metodologia tradicional, a prática tradicional de ensino, com a prática do lúdico em sala de aula, tá bom? Tá certo? Agora, nós temos linhas de pesquisa dentro do LEM, tá? E eu vou citar aqui para vocês algumas dessas linhas. Nós temos uma infinidade de linhas de pesquisa dentro do Laboratório de Ensino de Matemática, tá? O que são essas linhas de pesquisas? Geralmente, são linhas de pesquisas disponibilizadas pelas instituições de ensino superior para que os alunos escolham uma delas e adequem a sua pesquisa àquela linha, para que seja produzido um artigo, um TCC, uma monografia, e publicado sobre aquela linha de pesquisa matemática, tá bom? Eu vou citar aqui alguns exemplos de pesquisa matemática, mas existem centenas. Por exemplo, quando você vai fazer um curso de mestrado ou sobretudo de doutorado, você precisa de uma produção científica em cima de uma linha de pesquisa matemática disponibilizada pelo programa de doutorado, tá certo? Pelo programa de mestrado, tá? Então, os mestrados, os programas de mestrados e doutorados que em breve vocês estarão participando, eles definem 3, 4, 5 linhas de pesquisa e o seu TCC, a sua pesquisa, a sua publicação tem que ser em cima daquela linha ali. Então, vejamos algumas das linhas de pesquisa de matemática. Você tem processos de ensino-aprendizagem da matemática, modelagem, resolução de problemas, jogos, brincadeiras, construção do conhecimento, etc. Esse é esse tema, essa linha de pesquisa do TCC que eu conversei agora há pouco com vocês, que seria uma linha de pesquisa interessante para o TCC de vocês. Currículo e programas da matemática, transposição didática, história da matemática, projetos, novas tecnologias na educação matemática, ação docente, formação de professores inicial e continuada. Essa aqui já é um pouco com a educação matemática, já faz
a interligação da educação com a matemática, avaliação do processo de ensino-aprendizagem e avaliação sistêmica, que aqui são essas provas tipo o Enem, o ENAD. Existem linhas de pesquisa que são exatamente voltadas para a análise dos dados e resultados obtidos nessas provas externas, tá bom? Avaliação do processo de ensino-aprendizagem e avaliação sistêmica, né? Eu repeti. Contexto sociocultural e político do ensino-aprendizagem, que aqui é a etnomatemática, que é uma linha de pesquisa bastante recente, inclusive ela vai ter que estar presente como parte integrante do novo PPC do curso, tá? Que a etnomatemática ela é atualmente muito desenvolvida no Brasil, e no Piauí nós temos um polo grande de etnomatemática, que funciona em Angical, coordenada pelo professor Dr. Francisco Ramos, né? E o que seria a etnomatemática? Seria, em curtas palavras, trazer o conhecimento matemático do dia a dia de certas pessoas que nunca tiveram aula de matemática, trazer aquele conhecimento dela de matemática para a sala de aula. Por exemplo, você tem uma costureira. Uma costureira, dificilmente ela foi em sala de aula e ela tem noção de medida diária, medida de comprimento, de grandezas para que ela faça a proporção dos vestidos, da calça, tá certo? Escala, né? Você tem, por exemplo, o agricultor, que ele consegue definir tantos hectares, tantos metros quadrados são possíveis para plantar determinada coisa, e é possível para fazer o trabalho de um dia, de uma semana, a colheita, essas coisas, tá? Então, tem várias profissões do dia a dia que não necessariamente a pessoa teve uma formação matemática, mas ela tem um conhecimento matemático adquirido com o dia a dia, com a prática, com os pais que ensinaram. Então, isso aí é a base da etnomatemática, tá? Outra linha de pesquisa é a metodologia e técnica de ensino da matemática e o ensino da matemática e sua relação com outras ciências. A gente pode ter o ensino de matemática vinculado, por exemplo, à informática, vinculado à física, à biologia. Inclusive, o meu TCC de mestrado do curso de matemática foi exatamente o uso do cálculo diferencial, né, dentro de outras áreas. Tá? Eu trabalhei o cálculo na engenharia de trânsito, na medicina, tá bom? E várias outras coisas. Eu posso até colocar para vocês esse meu artigo para vocês darem uma lida depois, tá certo? Então, aqui são algumas linhas de pesquisa e no próximo vídeo a gente vai falar da extensão, beleza? Até lá!